É hora do melhor do futebol na web rádio. É hora de transmissão show na PDP Esportes. Bom, boa noite. Eu sou o Rafael Bruno. Estamos aqui, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast da Marca do Pênalti. Com muito prazer, parceria BDB Esportes. Eu e meu amigo Fábio, que continuamos uma estrada na segunda temporada e não vamos parar, jamais sequer. Vai daí, Fábio. Boa noite, Rafael. É um prazer estar gravando mais uma edição do Na Marca do Pênalti. E agradecer também o Lucas Alecrim por estar participando no nosso podcast. E também parabenizar ele pelo livro, porque ser escritor num livro no Brasil é um ato heróico. Obrigado, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos falar sobre o que a gente gosta, que é futebol. Bom, já que ele falou esse assunto que nos une, que é o futebol, eu vou fazer uma pergunta clássica que sempre a gente faz quando tem um convidado aqui no podcast. O que despertou o teu gosto por futebol, Lucas? Vamos lá. Eu sempre gostei de jogar bola, né, desde pequeno, né? Esse esporte que é tão popular no mundo não foi diferente comigo, a atração, né? A diversão de tá correndo atrás da bola, de tá juntando gente, de a gente tá rindo, a gente tá chorando, a gente tá, ao mesmo tempo, é um conjunto de emoções que esse esporte consegue unir a gente. Tanto a gente jogando, né, quanto a gente torcendo, né? E isso é presente na minha vida até hoje, né? Eu consigo sentar nos finais de semana para a gente assistir um jogo, a gente consegue ligar um rádio também para ouvir um jogo. Quando a gente senta com os amigos, a gente faz aquela velha resenha. E é tudo isso que me encanta nesse esporte que o mundo gosta tanto. Eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Qual o teu time de coração, Lucas? Rapaz, é o Náutico. Náutico é o Náutico. É, exatamente ele. Então tu teve no lado oposto ao nosso durante a famosa Batalha dos Aflitos. Pois é, rapaz, eu fiquei até com receio de responder isso para vocês hoje, mas eu não podia esconder esse meu lado torcedor, e realmente eu estive do lado contrário de vocês. Eu não sei se vocês já chegaram a conversar com alguém que esteve do lado oposto naquele fatídico jogo em 2005, 26 de novembro de 2005, se não me falha a memória. Para nós que... É a primeira vez. Se para nós que tivemos, né, um desfecho mais feliz, já foi um jogo assim, nada bom, bastante sofrido, imagino para ti. Pois é, né? Assim, na verdade, para quem estava acompanhando, né? Vamos lá, aquela Série B, para quem acompanhou o lado do Náutico naquela campanha até chegar ali, a gente teve muitos problemas extracampo antes de realmente estar ali dentro das quatro linhas. Veja, não estou justificando que seja por isso, né? Mas a gente já estava, vamos dizer assim, com o pé atrás naquela situação, né? A gente sabe, né, que um jogo de futebol, ele para você estar ali, não é realmente só os 90 minutos, né? Existiu uma competição de uma Série B ali pegada, né? Hoje que a gente vê a Série B, ela está cada vez muito mais difícil. Se a gente for descer para a Série C e para a Série D, tem suas respectivas dificuldades, né? Não está fácil para ninguém. A gente pode ver aí times de renome como o Cruzeiro, que está há 3 anos com uma certa dificuldade para chegar até no G4 da Série B. Veja, eu não estou desmerecendo o time, mas a gente está sentindo que a dificuldade ela está chegando. Ela está batendo na porta, né? Então, assim, aquele jogo em si, além das situações que ocorreram, tiveram alguns problemas extracampo que, assim,
A gente engole seco, né, por causa que é o futebol brasileiro, mas chega uma hora que a conta chega, né? Chega uma hora que a conta chega e ali não foi diferente, né? Assim, teve as situações dos pênaltis, das expulsões, né, pelo lado do Grêmio, mas nos anos seguintes a gente conseguiu ver um pouco do reflexo dessa gestão que teve da Série B, né? Esse é o meu ponto de vista, que eu parto daquele pressuposto. É tanto que o Grêmio, se não me falha a memória, em 2007 chegou à final da Libertadores, não foi isso? Isso mesmo. Me confirmam, por favor. Mas com a espinha dorsal que vinha da Série B. Se não me engano, Sandro Goiano, né? Sandro Goiano ainda atuava pelo Grêmio. Patrício, né? Ou seja, você não foi um trabalho continuado, que é justamente até, né, trazendo já o gancho, é o que eu trago um pouco do livro, né? Você fala, o Grêmio chegou ali ao acaso. Aí eu pergunto, será? Será que não foi um trabalho que a diretoria, a gestão do Grêmio viu, disse, não, é o que a gente pode pagar, é o que a gente tem no bolso e que tem nossas condições. Então vamos manter e dar condições para esses atletas chegarem um pouco mais acima. Porque o atleta chegando, o clube consequentemente chega. Como torcedor, a gente não tem essa visão mais analítica. Eu, como torcedor, na época, eu me lembro que o Grêmio montou uma equipe realmente bastante, eu vou dizer fraca tecnicamente, porque sim, o time tinha vários problemas financeiros, então trouxe o jogador que pôde pagar. E foi um campeonato muito aos trancos e barrancos. E se o Náutico tivesse acertado um daqueles pênaltis, eu não sei o que seria do Grêmio no próximo ano. Sim. E antes de perguntar do teu livro, agora que eu soube que tu é torcedor do Náutico, né? Vou te perguntar, antes de chegar no livro, por uma curiosidade, como é que tu vê o Náutico para esse ano? Que eu esse ano, um dia eu estava zapeando de canal, eu estava no Clássico Pernambucano, Náutico Esporte. E o Náutico vencendo de 1-0, dominando. E aí no final, eu não olhei até o final, mas no segundo tempo, o Sport empatou. Acho que terminou empatado essa partida. Como tu vê a equipe do Náutico? Foi virada. Por incrível que pareça, o Sport virou o jogo. Aos 45 do segundo tempo, o lateral direito do Sport acertou um chute de longe que deu a virada e a vitória ao Sport. E lembrando que é o segundo é o segundo jogo que o Sport ganha do Náutico nessas 5 circunstâncias de virada. Né? Uma foi pela Copa do Nordeste, que é um torneio regional que a gente tem, não sei se vocês têm conhecimento, é um torneio regional que a gente tem aqui, né, que envolve os 9 estados do Nordeste com seus melhores clubes ranqueados. E o outro foi no Campeonato Pernambucano, né, que é o nosso campeonato estadual. E você bem falando, Fábio, tem um fator engraçado que é justamente aquele fator psicológico. Eu não sei como é que a gente pode nem mensurar isso, nem como a gente pode quantificar. Mas o Náutico dominou essa partida que você assistiu quase 80% do jogo, né? E aí eu não sei o que foi que faltou, praticamente faltou, só precisou de 2 ataques para o Sport fazer 2-1. Enquanto o Náutico teve, sei lá, 10 chutes e só conseguiu converter 1. Né? Aí a gente entra naquela diferença, de qual a diferença entre eficaz e eficiente. Né? Hoje, se o Sport teve 2 chutes e conseguiu acertar os 2 gols, foi 100% de eficácia. Ele conseguiu chegar 100% ao seu objetivo. Né? E, assim, para esse ano, eu não consigo ver um Náutico muito parecido daquele Náutico do ano passado, né? Aquele Náutico que ficou, se eu não me engano, 14 rodadas sem perder na Série B. Eu acho que foi a maior sequência e a gente não conseguiu o acesso. Mas eu vou até um pouco mais, porque eu acho que foi justamente esse fator extracampo muito similar ao que aconteceu em 2005. E que também é muito comum no futebol brasileiro. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas foi ontem ou antes de ontem que o técnico do Náutico, o ex-técnico Felipe Conceição, ele foi demitido. Se eu não me engano, ele estava no máximo a 1 mês e meio de trabalho. Eu não consigo ver uma maturação no trabalho, uma pessoa que passa 1 mês e meio dentro de um estabelecimento. Né? Eu realmente não consigo ver você colher bons frutos nesse meio.
eu acho que o Náutico não vai ter a mesma expressão que teve no ano passado. A gente está no final aqui do Campeonato Pernambucano. Hoje vai acontecer o jogo entre Retrô e Salgueiro, que são 2 times aqui de Pernambuco, para ver quem vai disputar com o Náutico no Pernambucano a final. Né? E referente à Série B, que é o outro campeonato que falta para o Náutico, eu não consigo ver uma briga pelo acesso. Posso até estar enganado, posso até queimar minha língua no final do ano, mas eu não consigo ver o Náutico com o acesso. E como é que vocês conseguem ver aí o Grêmio? Será que vocês têm a mesma opinião que a minha ou vocês já estão um pouco mais esperançosos? Bom, eu vou dar minha opinião e depois vou passar a bola para o Rafael, que por enquanto eu ando monopolizando muito a tua atenção no início da gravação, e depois vou deixar o Rafael falar um pouco, né? Eu vejo que o Grêmio, para mim, na minha opinião, o Grêmio em elenco é o melhor time, apesar de ter algumas deficiências na lateral direita, quando não achar um substituto à altura do Kahneman, enquanto o Kahneman se recupera de lesão, tem alguns problemas de encaixe no meio-campo, eu acho que o Grêmio tem realmente o melhor grupo da Série B, mas o Grêmio tem que provar isso em campo. E a questão do Grêmio que eu vejo, o Grêmio ainda não é um time confiável. Ele faz umas partidas boas e a gente, torcedor, pensa, agora vai. E quando vê, faz outras partidas bem abaixo e a gente fica, como diz aqui no Rio Grande do Sul, com a pulga atrás da orelha. Então, para mim, o elenco é suficiente para a Série B, mas vai ter que provar isso em campo. Esperava-se uma vitória contra a Ponte Preta, que havia sido rebaixada do Paulistão, e que, pelo pouco que olhei do jogo, eu vi que a Ponte Preta teve muita transpiração contra o Grêmio, mas qualidade é uma equipe que deixa a desejar. Então, o Grêmio, a dificuldade é essa, fazer essa superioridade no papel do elenco se concretizar no campo. Perfeito. Eu também, eu vou de acordo com o Fábio, eu sou bem mais realista. Eu comento aqui na BDB Esportes, né? Então a gente fica bem mais realista, não sonhar deixa para outra hora. Quando o Grêmio é bom, só que tá fazendo a transição dos jovens na hora errada, contratou gente errado, a gestão no começo do ano não enxerga, até agora não enxerga, o Roger diz na cara deles que tá pedindo o jogador. Chegou o Elkson, Rodrigo do Mirassol, alguns jogadores ainda são aproveitáveis. Eu também acho que o Kahneman não tem um substituto à altura, mas apostar na base, a gestão não vê assim, acha arriscado, então tá contratando jogadores experientes. Não vejo que vai ser o primeiro nem o segundo. Olha, eu não vejo que o acesso, o Grêmio vai ter que batalhar muito. Tem um dos melhores técnicos da Série B para fazer isso. Um cara muito inteligente, com futebol propositivo, mas que vai jogar no reativo por segurança. Sim. E quanto à Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, né, que já foi técnico do Grêmio, já foi técnico do Náutico, né, era o ano passado no Náutico. Ele foi cancheiro, né, como se diz aqui no estado. Ele se jogou, marcou esse pegado. E o time do Grêmio perdeu um pênalti também com o Lucas Silva, que já poderia ser com 3 pontos. O Grêmio tem uma meta de, a cada 6 jogos, marcar 12 a 15 pontos. É uma meta que a direção colocou. Eu espero que o Grêmio faça o seu trabalho. Agora, como torcedor, sendo bem realista, é perigo que eu acho que o Grêmio não sobe. Eita, tu tem essa visão, Rafael? Será? Realmente essa Série B, você vê que ela realmente está muito equilibrada, né? Já de um tempo para cá vem acontecendo esse equilíbrio, né? Veja, o Vasco também, né? É outro, né? Que ficou na Série B, né? Todo mundo achando que ia subir. O Botafogo também, se eu não me engano, foi respirando, acho que da metade para o final da Série B do ano passado, né? Ficou ali aquele primeiro turno ali, dando alguns tropeços, acabou conseguindo um acesso, né?
E vamos ver o que a gente vai encontrar pela frente desse ano, porque realmente não vai ser fácil. Se eu não me engano, o Internacional, quando voltou a subir, ele também não foi primeiro lugar da Série B. Se eu não me engano, foi o Atlético Goianiense. Não foi Aquele campeão. Foi o América Mineiro que foi campeão. América Mineiro, perdão. Nós verdade. até no Rio Grande do Sul fizemos uma piada, que naquele ano a gente conquistou com o Grêmio o terceiro título da Libertadores, que o Grêmio Sim. era campeão da América e o Inter era o vice do América. Tá certo, tá certo. Gostei da piada. O Inter não quis ser campeão de tudo, né? Assim, para vocês verem, né, como não foi, não tá sendo fácil, né? A gente tá falando de elencos assim tradicionais que realmente estão encontrando algumas dificuldades diferentes nesse torneio da Série B. Né? E eu digo isso se a gente for chamar aqui algum torcedor da Série C, por exemplo, o Vitória. Né? O Vitória da Bahia está na Série C. Pergunta se eles vão subir com tranquilidade. Se eles estão confiantes. Vamos sempre puxar, né, o torcedor do Vitória agora para juntar aqui com a nossa conversa. Eu não estou muito certo não, que eles vão dizer. Não, vai subir com certeza. Né? O Náutico que teve na Série C recentemente, subiu, foi até campeão nacional em 2019, na Série C. Aquele ano também não foi fácil. A gente ganhou nos pênaltis do Juventude, se eu não me engano, na semifinal, e vencemos o Sampaio Corrêa na final. Mas não foi fácil. Eu estava naqueles jogos, eu fui, e vi a dificuldade que a gente encontrou. Enfim, vamos embora. Nosso Brasil aí tem muita coisa para mostrar a gente ainda esse ano. Poderia fazer a primeira pergunta pro Lucas aí, Fábio? Vai, tem as honras. Vamos embora. Eu queria agradecer em primeiro lugar que a gente só conheceu o teu trabalho porque tu curtiu lá no episódio do Louco Abreu. Muito obrigado, em primeiro lugar. Nada, que é isso. Eu que agradeço. E teu trabalho é muito interessante. Eu acho que tu tem debates para longos, mais ou episódios, quem sabe, para voltar aqui, quem sabe, se assim aceitar. Poxa, um prazer total. Só a gente marcar que a gente volta, sem dúvida. A minha pergunta é o seguinte: a gente vai procurar te indagar, no bom sentido. Como é que tu achou esse feeling para chegar nesse livro? Assim, Pois é. porque quem olha de fora acha que, pô, esse cara, da onde que ele achou isso? Como é que tu foi chegando até chegar no ponto ideal desse assunto? Foi uma pergunta que muita gente me faz, Rafael, mas ela é sempre muito interessante de responder. Logo no começo do livro, né, eu trago a situação que responde essa pergunta, né? Que foi quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu era militar da Marinha. E numa pelada, eu tinha acabado de quebrar o pé, jogando bola. E foi justamente na época da Copa do Brasil, 2014, que lá onde eu morava, no conjunto que eu morava, de casa, o pessoal fez uma festa. Vamos assistir os jogos. Foi justamente no dia do 7-1 da Alemanha. Exatamente naquele dia. Que eu sentei, né? Eu estava sentado, assistindo o jogo, com o pé levantado. E aí a história que todo mundo já sabe, né? Até os 29 do primeiro tempo, 5-0 Alemanha. Né? E eu parei assim, eu tinha parado de ver o jogo como torcedor, né? Que na verdade a minha frustração com a seleção brasileira eu deixei em 1998, ali naquela final da França. Né? Eu parei de ser torcedor naquele momento. E não tenho medo nenhum de falar isso. Até hoje. Também, né? Eu não tenho medo, né? Também não vou esconder, né? E só que aí os jogos do Brasil eu paro porque você tá com os amigos, você tá com o pessoal, tá curtindo, tá brincando. E aí eu vi, foi justamente quando o Khedira, em 2014, enfiou a bola para dentro do gol. Eu fiz, rapaz, eu vi eles comemorando. E eu parei, dei um estalo assim na mente e disse, eu não me lembro de Khedira ter comemorado assim em 2010. Eu não me lembro de Klose ter comemorado assim em 2010. E aí eu fui pegando esses jogadores, que muitos deles eu tinha acompanhado até pela própria televisão. Né? Aquela final de 2002, Brasil e Alemanha, para você ter noção, Klose era responsável pelo ataque alemão. Veja, Klose demorou 12 anos para levantar a primeira taça dele com a Alemanha em 2014.
Foi exatamente aí que me deu o estalo. Eu fiz, espera aí. Eu quero saber agora, eu quero fazer essa análise com o Brasil num papel. Eu quero fazer dos dois. Vamos lá, eu vou me dar o trabalho de fazer dos dois. E aí eu fiz a curva, que foi a primeira curva que eu tive desse livro, desse trabalho. Eu consegui ver exatamente, Rafael e Fábio, a diferença de 26,09% do elenco da Alemanha e do Brasil. Mas, Lucas, o que é esse 26,09%? Eu vou dizer a você. A diferença exatamente que a Alemanha, naquele jogo de 2014, tinha 70% do elenco da Euro de 2012, enquanto o Brasil só tinha 43% da Copa América de 2011. Veja, eu estou comparando agora laranja com laranja. Eu não posso comparar 2012 porque a Copa América a gente joga um ano antes. Agora que está se equalizando, né? Agora que as duas vão jogar no mesmo ano. Mas naquele ano foi exatamente 26,09% de diferença. Você fala, Lucas, isso é um número. Veja, tudo bem, isso pode ser um número. Mas quando você traz que o técnico da Alemanha estava há 8 anos no cargo e o Brasil ali tinha trocado inúmeras vezes de comando técnico, levando cada um seus atletas, eu pergunto a vocês fiquem à vontade para me responder. Como é que um trabalho assim pode dar certo a médio e longo prazo? Vocês concordam comigo? Olha, eu acho que o Joaquim Low está desde 2006, né? Porque eu estou trazendo 2014, né? Então 2006 para 2014 não, é 8 anos. Ele estava desde 2006 como auxiliar do Clisma, né? Isso, perfeito. E aí, ele demorou. Então ele já tinha a metodologia ali dentro. Que não era dele ainda, mas ele já compartilhava do Clisma daquela metodologia da Alemanha. Perfeito. Que depois ele quis implementar também nos Estados Unidos. Já tinha uma filosofia estabelecida pela própria Federação Alemã. Se a gente pegar agora um técnico e botar, que no caso é o Hansi Flick, né, ele também trabalhou com Klinsmann. Veja, será que ninguém consegue ver que isso realmente é uma continuidade? Quando você tem uma escola de técnicos, que você passa pelo português, matemática e biologia deles, de instrução de técnico, de metodologia, de continuidade, de filosofias, será que isso lá na frente não vai colher um fruto? Em vez de você estar pegando um ou outro, que um estudou ali, outro estudou aqui, não, vamos chamar esse aqui porque ele está desempregado. Vamos pegar aqui. Veja, não estou dizendo que eles também não possam dar certo, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que se você permitir, se você deixar que um trabalho individual, que consequentemente se torne coletivo, ele tem a chance de dar certo. E muito certo. Né? Bom, agora tu falou isso. Desculpa, Lucas, eu acho que te interrompi antes de concluir teu raciocínio, né? Tu ficou falando e eu fiquei pensando enquanto falava, né? E pensando se há algo parecido no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é muito imediatista e também tem as questões que às vezes eu penso quando cabe a decisão. Quando é hora de mudar o projeto ou acreditar mesmo nos tropeços. E aí eu me lembrei que eu acho que a única situação, talvez, nesses últimos anos, pode ser análogo de uma continuidade, e vamos dizer, de uma mudança com continuidade, eu pensei no caso do Corinthians. O Corinthians primeiro veio com o técnico gaúcho Mano Menezes, nessa escola gaúcha de futebol, um futebol mais organizado defensivamente primeiro, e aí depois veio o Tite, que agora eu me lembrei da continuidade, me lembrei do jogo da pré-Libertadores, que o Corinthians foi eliminado pelo Tolima. Eu me lembro a também. Torcida do Corinthians fez um grande estardalhaço no aeroporto. Eu me lembro até de uma fala do jogador Paulo André, que sempre teve posturas de... Agora acho que nem tanto, mas naquela época tinha posturas de falar sobre pensar o futebol além do futebol, que ele falou, se o brasileiro tivesse a indignação para os problemas do país, tiveram a indignação com a derrota do Corinthians, seria um outro país, mas não é esse o nosso foco. Então, eles acreditaram no Tite, e quando o Tite saiu, o Fábio Carille se tornou o seu sucessor, e com algum sucesso. Manteve a espinha dorsal do time,
manteve o mesmo pensamento de jogo e o Fábio Carille conseguiu ter algum sucesso. Não um sucesso tão grande quanto o Tite, mas um sucesso parecido. Foi a situação que me lembrou uma certa... Agora cunhei um termo assim nessa viagem aqui, que é uma mudança com continuidade. Perfeito, Fábio. Você disse tudo. Aí, se a gente perguntar, né, porque nós não somos torcedores do Corinthians, né? Mas se perguntarmos para um torcedor do Corinthians, assim, um deles que conseguir ver fora das quatro linhas, será que eles realmente não vão dizer, poxa, realmente eu consegui ver um trabalho que deu fruto lá na frente, né? Como você bem disse, Fábio, saiu o Tite, veio o Carille e os dois já estavam ali praticamente na mesma sintonia, com o clube deixando que eles fizessem o trabalho deles, né? E assim, eu não consegui fazer a análise do Corinthians em si, né? Mas garanto que se a gente puder fazer uma análise essa parecida que eu fiz com o livro, com certeza a gente vai achar números interessantes no quesito atletas. Será que em vez de dispensar, será que eles não permitiram que os jogadores conseguissem mostrar um talento que de repente eles não estavam sendo explorados por outros times que eles estavam? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer. E eu posso responder sua pergunta, Fábio, a respeito a nível de Brasil, sobre essa continuidade? À vontade. Antes da gente entrar aqui, eu fiz minha tarefinha de casa porque o Rafael me passou o episódio de vocês sobre o Grêmio, sobre o ano de 91 e 94. Né? E eu ouvi com carinho o episódio. Obrigado. Né? E eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha análise com o Grêmio. Vou só dar uma amostra grátis aqui, o que é que a gente pode trazer. E eu não sabia que Renato Gaúcho tinha ficado tanto tempo no comando técnico do Grêmio. Se eu não me engano, 5 anos, de 2016 a 2021. Vocês me corrigem, por favor? Acredito que eu... Certo. 16 a 21. Não é isso? Veja. Isso. Um clube brasileiro, veja, um clube brasileiro ficar com um técnico durante 5 anos, eu posso chamar isso de mudança. Ah, Lucas, mas eu não sei se ele teve os resultados que a gente queria ter, não sei se foi menor, não sei se foi... Veja, independente do resultado final, né, a gente trazendo um resultado como levantar uma taça, tá bom? Vamos entender assim, resultado, levantar uma taça ou ganhar uma medalha, né? Que eu acredito que o Grêmio tenha, a Libertadores de 2017, eu assisti, eu acompanhei, poxa, o estilo de jogo que o Grêmio proporcionava ali era uma coisa artística. Eu assisti muitos jogos ali e eu fiquei impressionado com a evolução, porque, veja, não estou desmerecendo um atleta, mas Bruno Cortez conseguir jogar o que jogou, ele ia vir para o Náutico, ele ia jogar a Série B. Se eu não me engano, num avião que ele meio que deu meia volta nos ares e foi para o Rio Grande do Sul. Renato Gaúcho conseguir extrair dele ou de outros atletas que a gente pode passar aqui o dia falando, para vocês terem noção, a minha tarefinha de casa que eu digo, o Grêmio ele manteve 4 jogadores da Libertadores de 2016 atuantes no plantel do último jogo dele, se não me engano foi na oitava de final, para 2017. Eu estou falando de 22% de um elenco. Que eu acho que também que é uma... Para o futebol brasileiro, isso é um ponto fora da curva. Né? E eu acho que no Brasil, esse Grêmio em si, ele fez algo diferente. Hoje a gente fala, né, porque Renato Gaúcho não teve os resultados ideais já no final do período dele, a gente já deve falar um pouco mais com a mágoa. Né? Devia ter feito assim, devia ter feito assado. Mas no quesito continuidade, eu vejo que o Grêmio realmente ele fez um trabalho inovador nesse quesito, né? E assim, esse foi realmente o ponto que eu mais vi destaque. Eu vou só complementar o que tu falou. Por favor. Que eu acompanhei. Ele chegou, o Roger já tinha uma filosofia de jogo proposicional, ele chegou e colou nessa filosofia, que tinha o Valdir Espinosa ainda, que era vivo, para ajudá-lo, né?
O Valdir Spinozza sabe muito de tática. É só olhar no YouTube os últimos vídeos que ele deixou aí, durante 1 ano e pouco, 2 anos, ele sabe muito, até de questão psicológica. O Grêmio em 2016 conquistou a Copa do Brasil. Ali começou, alguns jogadores foram vendidos, entraram outros, fez a transição da base, que todo time sonha. Quando o time tá bem, o jovem sobe e dá o resultado e o retorno financeiro no final. 2017 a mesma coisa. E o Renato só manteve porque ele era boleiro, sabia levar os caras, 16, 17, 18, ia conquistar ali a Supercopa Sul-Americana em Independiente, um gauchão, e aí o Campeonato Gaúcho, o Grêmio hoje é o pentacampeonato. Quem sabe vai ser, né? Mas já é pentacampeão gaúcho 5 anos seguidos. Com essa gestão, o Renato deixou, só nos últimos, no ano passado, que eu acho que começou a decair. Eu acho que na hora de provar, quem sabe uma hora também se desgastam, né? Ambos os lados, jogadores, comissão técnica. A gente só não esperava o rebaixamento, mas houve, porque não soube, na hora de tomar a decisão, não houve lá na frente algumas decisões para ser tomadas. Mas não cabe o nosso discutir aqui. Cabe assim, ó. O Renato mudou a forma do Grêmio jogar. Por que era o Grêmio jogar? Era um 4-4-2, um volante bem combativo, o segundo que ia fazer a transição, os meias que voltavam para marcar e que eram bastante combativos, e um time que, vamos falar assim, ó, que dava de pau, como se diz um termo na gíria. O Renato mudou isso, um futebol mais ofensivo, com a bola mais tocada, com a bola no pé. Isso aconteceu na gestão do Renato, e foi uma mudança de paradigma com o cara que é o maior ídolo do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Coube tudo isso que é respeitado. Então, em vez de perguntar primeiro para o presidente do Grêmio, perguntava para o Renato. E o Cortez é um desses caras. O Cortez vinha da segunda divisão japonesa, que ia para o Náutico, e quando ele desembarcou aqui, e o caso do El Moura também, que era um cara que já estava para o final do futebol e resgatou o Leonardo Moura. E a Maicon, que estava começando a resgatou também. Então, se for falar número de jogadores... Também, né? Pode falar, Lucas. O Jael, se não me engano, também, né? Sim, o Jael, o Renato trouxe, não é? Eu digo como torcedor, meio torci o nariz, um pouco o Jael veio, mas depois o Jael provou que era realmente um jogador não muito um primor pela técnica, mas um jogador que tinha uma dedicação assim muito grande, que é um jogador que, como a gente como torcedor vê, que é o cara que honrava a camisa, que dava tudo de si quando entrava em campo. Sim. Isso tudo, eu não sei se você já assistiu, Fábio, mas o filme Moneyball, ele retrata muito isso, é muito parecido com que o Grêmio viveu. Eu não vi, mas se eu não me engano, é um time assim meio... O cara forma um time com jogadores que eram recusados por outros clubes, né? Pois é, mas tinha um economista que chegava e falava para o dono do clube praticamente o seguinte: olha, de acordo com os meus cálculos, ele consegue chegar na base. Né? Isso é um time de beisebol que ele trazia, né? E foi através desses pequenos conceitos que ele conseguiu ter sucesso com o time. Né? Por incrível que pareça, aqueles jogadores que eram exclusos, como você bem falou, né? Aqueles jogadores que não estavam não estavam bem no mercado, ele conseguiu fazer coisas magníficas com o time através dessas pequenas análises, que eu acho que é muito parecido aqui, fazendo analogia com esse Grêmio que a gente está falando. E o próprio Grêmio de 95, o Grêmio, o ano de 94, mas o time 95, que foi aquele time 94 reformulado, foi um time, uma mistura, uns poucos jogadores experientes já com algum nome no futebol, como o Dinho, que tinha sido campeão pelo São Paulo, o Adilson Batista, mas trouxe jogadores outros que eram apostas. Jardel, Paulo Nunes eram apostas, jogadores que não se firmavam nos seus clubes de origem. Sim. O Arce era uma aposta, um jovem, o Rivarola um zagueiro mais veterano, então foi e com os jogadores da base que deram boas respostas, o Darley, o próprio Roger Machado, o Carlos Miguel, o Arilson, Emerson. Então foi um time também que teve essa formação assim com alguns jogadores que também já estavam, uns eram jovens ainda que não
não tinham ainda ocupado seu espaço, e alguns jogadores até mais experientes, mas que talvez se achavam que eles já estivessem numa descendente. E se eu não me engano, aquele ano ali o Grêmio conseguiu vencer a Libertadores, ou foi de 96? Agora eu não vou lembrar. O Grêmio venceu a Libertadores em 95 e foi campeão brasileiro em 96. Perfeito, que no Mundial de Clubes perdeu para o Ajax, se eu não me engano. Nos pênaltis. O Ajax, que era a base da seleção holandesa. Exatamente, e é ali que tinha 5 jogadores formados da categoria de base do próprio Ajax. Né, que são, né, a gente falou já é a base da holandesa, mas antes deles serem da holandesa, eles foram base do Ajax para poder galgar, né? E outra, aquele time era recheado de holandês mesmo, né? O produto da casa, digamos assim. Se eu não me engano, eram poucos, que era Canu, Litmanen e algumas outras peças. Finidi, né? Isso. E o Márcio Santos. E o resto era todos holandeses. Porque o Ajax tem uma tradição, ele e o Argentino Júnior, todos os anos, é obrigatório botar um jogador da base num time profissional. Pois é, aí você falou num ponto crucial, Rafael, porque é o seguinte, quando a gente estava falando aqui sobre, vamos subir os garotos, eu vejo também que muitos clubes hoje sobem os garotos, é mais para uma necessidade de ter jogadores no profissional do que uma filosofia. Né, vamos usar a base porque a gente não tem recurso para contratar. Veja, eu não acredito que seja essa a melhor forma de você aproveitar uma base. Né, uma coisa é você já ter uma filosofia pré-determinada para que isso aconteça. Né, por exemplo, o Independente de Medellín, aquele, acho que é da Colômbia, ele tem uma filosofia de todo ano subir 30% das bases até chegar ao profissional. Estou falando sub-15 e sub-17, sub-17, sub-20, sub-20 profissional. Veja, isso já é pré-determinado por eles. Ou seja, você já consegue trabalhar com uma coisa mais concreta. Né? Tipo, com quem a gente vai subir? Como a gente vai subir? Né? O River Plate também tem essa filosofia, outros times sul-americanos têm. Né? Hoje eu estou trabalhando com esse meu teorema que eu trouxe no livro. Eu estou trabalhando aqui hoje dentro de um clube de renome nacionalmente aqui em Pernambuco, e eu estou conseguindo identificar essa transição. Né? Hoje em dia você consegue me perguntar, eu digo a você quem e quando, mas a principal pergunta eu não consigo lhe responder, que é o porquê que você aproveitou determinados jogadores. Hoje, pela situação financeira do clube, eu consigo entender o porquê. Né? Ninguém me falou mais a fundo sobre isso. Mas eu tenho 99% de certeza que é porque você não tem recurso suficiente para você estar contratando jogador de nível para disputar determinado campeonato. Que eu acho que não seja por aí. Que pelo que eu estou vendo, nessa época que a gente falou aqui do Grêmio, 2016, 2017... o Renato, como o Fabien falou, ele soube fazer essa transição, e o mais importante é que quem subiu soube da importância de saber subir. Tipo, olha, você está subindo para a categoria profissional, mas eu vou precisar de você. Você não vai ser só recomposição. Eu vou utilizar você nos jogos mais difíceis que eu vou ter. Que eu consigo ver isso, me corrijam, por favor, com o Arthur, com o Ramiro, com o Luan, que foi quem conseguiu estar ali na hora que precisou estar. Não sei se vocês concordam com essa minha opinião. Não, o exemplo foi... O Arthur já vinha desde a época do Filipão, Pedro Rocha, também foi vendido em 2016, não disputou 2017, mas o Ramiro já vinha de compra do Juventude, com Alex Telles, Bressan e Paulinho. Era uma compra que veio do Juventude, da base do Juventude, e eles ali foram lapidados. O Ramiro e Alex Telles, principalmente o Alex Telles, teve mais destaque, né? Foi vendido cedo ao Porto, ao futebol internacional. E o Ramiro, o Renato soube aproveitar ele na posição lá como se fosse, não ponta direita, mas um meia que taticamente fizesse o setor direito bem feito, e o Ramiro às vezes chegava, às vezes não, marcava, ajudava o lateral direito. Então isso
obteve sucesso. O Arthur é aquele volante que chegaram a comparar com um Xavi, eu acho que foi cedo, mas foi pro Barcelona, agora tá na Juventus, é um cara que tem uma técnica afinada, mas Eu depende concordo, também concordo. do cara se ele vai querer chegar lá. Porque, bom, tu acompanha as 4 linhas aí, como tu disse. Então, tu sabe quem pode, mas também vai depois, não sei se tu concorda comigo, se vai, o cara vai querer seguir essa disciplina, esse objetivo dele. Claro, concordo sim, 100%. Se o clube e o atleta não tiverem na mesma sintonia, vai ficar muito difícil de você realmente realizar um trabalho que dê frutos, né? Eu tenho essa opinião que você tem, Rafael, sem dúvida. Eu queria só dar um exemplo. Eu só vou dar um exemplo, Fábio, depois tu fala, pra gente ter uma ideia como é o futebol no Brasil. Como a gente comenta, eu comentei a Copa São Paulo Futebol Juniores, né, que é o celeiro de jovens jogadores, craques ou não. E eu até hoje eu acompanho um jogador. Eu não vou dar o nome do jogador porque é falta de ética e moral, né? Perfeito, tá bom, ok. O jogo jogou muito bem. Jogou bem. Muito bem. Foi elogiado. A nossa live cresceu. O nosso chat foi a loucura. O cara driblou tudo. Depois que ele tá agora, deve estar no profissional ou não, eu não acompanho. Eu não vejo mais o nome dele. É muito. Tu achas que pode ser muito midiático? Ou o cara, para seguir, depois ele tá querendo, mas para ele seguir nesse nível, o que precisa aqui dentro do clube, além das 3 partes, clube, jogador, preparação física, fisiologia, o que precisa além disso? Olha, eu não sou tão a fundo nesses bastidores, né? Isso aí é um pouco mais de bastidor, né, do futebol. Mas eu acredito que realmente tenha um pouco disso que você falou, né, da questão midiática, né? Aí entra a questão de dirigentes, entra a questão daquele pessoal que toma conta do atleta, né? Se ele está no clube correto, que possa corresponder o que ele está trazendo, né? Eu acho que vai um pouco muito de tudo, né? Desses componentes que fazem o futebol brasileiro. Quantos atletas a gente não viu fenomenais, né? Que de repente sumiram ou de repente estavam num clube que de repente não era a casa dele. Você vê agora o exemplo vivo disso é Lucas Paquetá. Ele estava no Milan, foi contratado, não estava rendendo no Milan, não estava nem, eu acho que nem no banco estava sendo selecionado. De repente ele trocou de casa e achou a casa dele, que é o Lyon. E de repente ele conseguiu corresponder um pouco mais com o que ele podia propor, né? E eu vejo então, Rafael, eu vejo um pouco dessa miscelânea desses sentimentos. E aqui no Brasil, né, como sempre, a gente sempre tem um pé atrás, né, dessa questão de dirigentes, às vezes de contratos midiáticos, enfim, pode ser que não deixe, por exemplo, esse atleta que você está acompanhando de perto seguir em frente, de repente. Eu acho que eu vejo mais por esse lado. Obrigado, era uma pergunta que eu estava já hoje matutando ela no meu cérebro e eu digo, vou perguntar para ele assim. A pergunta que eu pensei em fazer, até eu achei interessante que nada foi combinado, mas parece que houve um certo alinhamento, porque primeiro eu tinha refletido em cima da fala do Lucas, estava refletindo, e depois a minha pergunta vai muito ao encontro do que o Rafael te perguntou. É praticamente um complemento, ou talvez, em alguns pontos, seja até uma pergunta muito parecida, né? Porque tu falou que tu tem esse teu teorema, desculpa, é um teorema, né? Desculpa que eu sou de humanas, pode não ter entendido direito. Por favor, isso é uma tese, vamos chamar de tese, acho que fica mais legal. Sim. Bom, então, mas a tese é fria, vamos dizer, uma tese que tem uma fórmula é algo frio. E sim, o resultado tem um ser humano envolvido nisso, né? E eu dei umas olhadas rápidas no teu livro, que eu até soube da existência dele, o Rafael, que me falou no domingo. Aí eu dei uma olhada assim, por alto, para fazer a lição de casa.
Perfeito. E uma parte eu dei uma olhada, que falou até que os jogadores às vezes não rendem por motivo de relacional, motivo de religião, etc. Tudo isso que envolve o fator humano. O que é preciso para um jogador estar amparado como um ser humano e poder, assim, buscar o seu melhor potencial esportivo? Pergunta excepcional, Fábio. Por tudo que eu estudei para estar escrevendo esse material, eu cheguei no ponto crucial, que é a formação de um ser humano. Quando você forma um ser humano, você, consequentemente, está formando um atleta. Eu tenho essa percepção. Porque quando você fala em atleta, né, a gente não só está falando aquele rapaz que bota a bola para dentro do gol, ou que consegue cruzar a linha de 100 metros em menor tempo, o cara que deu um saque no vôlei, enfim, qualquer esporte ele que seja. A formação de um ser humano com seus valores transforma consideravelmente um atleta. E eu digo isso dos seus valores morais. Porque, vamos lá, eu só vou trazer um exemplo para vocês, tá? E até mesmo para vocês conseguirem refletir. Se eu falar para vocês que aquela seleção espanhola de 2012, que ganhou 3 títulos consecutivos, todos os 23 atletas tiveram passagem pela Sub-21. Veja, teve gente que nem jogou, tá certo? Teve gente que ficou de fora, no banco, só olhando a competição. Mas será que os valores que foram ensinados nessas categorias consequentes não permitiram que eles se formassem como ser humano, não permitiu que deixassem, que eles descobrissem o que estava acontecendo, tanto com o corpo como a mente deles? Isso você dando aparando eles de forma educacional? Eu acho que é uma boa reflexão que a gente precisa fazer. Eu estou falando entre eles, estou falando Xavi e Iniesta, os jogadores mais inteligentes que eu já vi atuar. Eu estou falando assim, quando eu digo ver, é na minha faixa etária, tá certo? Eu digo assim porque não vi Zico, né? Peguei Romário, peguei Ronaldo, não vi aqueles outros tradicionais, né? Mas assim, não estou dizendo que são os únicos, tá? Mas veja, Xavi e Iniesta jogando juntos era de uma inteligência tática, técnica, física, então fora do comum. Você vê eles atuando, né? E aí quando eu trago, por exemplo, para a seleção francesa, a Federação Francesa, só para vocês terem ideia, ela tem um programa de treinamento que até engajamento cívico tem para as crianças que estão começando com o esporte, o futebol. Veja, a seleção, eu estou falando da última seleção campeã do mundo. E a última seleção campeã da Liga das Nações. Será que quando o Benzema se aposentar, será que não vai chegar alguém que esteja mais ou menos perto, vamos dizer assim, eu vou chamar de inteligência como um todo, tá certo? Estou falando física, estou falando emocional, didática, de um todo. Será que ele não vai conseguir preencher de uma forma completa o que a gente chama de um atleta? É mais ou menos isso que assim, é a minha visão. Como assim, Lucas, fale sua conclusão em uma palavra do livro. Eu chamo, duas, né? Formação da infância. Você permitir que um cidadão ele seja formado, que consequentemente o atleta ele vai se formar. Muito interessante esse teu exemplo. E assim a gente pensa muita coisa na formação de qualquer ser humano para que possa se desenvolver para onde que ele quiser. Eu achei muito interessante isso. Lembrei, claro que eu não estudo a fundo, né? Eu sei, tu estudou, eu li uma nota de rodapé, que o maestro Tabares fazia algo análogo ao que tu citou da Espanha no Uruguai. Isso. Ele preferencialmente convocava os jogadores para a seleção principal uruguaia, quem ele já tinha trabalhado nas seleções de base uruguaias, que ele tinha ouvi falar assim que ele tinha toda essa questão de supervisão. Isso, perfeito. Do Uruguai, né? Isso, e da França. Pois não, da França.
também me chamou a atenção também a parte do valor moral, porque a França, ela abriu mão do Benzema depois daquele escândalo que ele teve junto com o Valbuena. A seleção francesa optou por não convocar esses dois jogadores. Fico pensando qual outra seleção do mundo teria a coragem de, por um caso desses, deixar de convocar um Benzema. Então é tudo algo para se pensar. Gostando muito desse nosso papo, que em vez de respostas prontas, traz mais subsídios para a gente refletir sobre esse assunto. Perfeito. Eu só para a gente complementar aqui, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro que eu gosto muito, que é The Soccer Economics. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Esse livro, ele traz uma passagem sobre a atuação de Riquelme. Riquelme, que jogou no Boca Juniors, né? Quando ele atuava no Barcelona, como ele não conseguiu render, né? Ele traz uma passagem muito interessante, porque Riquelme, ele foi muito mais um aspecto social que impactou ele no rendimento dele. Na casa dele, se eu não me engano, na sala dele só tinha uma mesa com algumas cadeiras. Ele não tinha aquele prazer de viver em Barcelona. E assim, ele não queria, ele simplesmente estava desmotivado, que impactou. Mas veja, para quem conhece Riquelme não precisa de introdução para falar o quão a habilidade dele era estúpida. Estou falando de análise tática, análise técnica, análise física. Né? O Grêmio que eu digo. O Grêmio que eu digo, o Palmeiras que eu diga. Não é isso? Então, assim, ele não precisava mostrar muito. E aí ele teve esse impacto. Que eu acho que o Barcelona, de repente, não soube tratar de uma melhor forma aquele investimento que foi feito. Que é quando você está tirando o jogador da sua casa, você está investindo. Né? Você está comprando o passe dele para que ele atue na sua empresa. Que, de repente, esse investimento não conseguiu render o que você esperava. A nível de negócio, acredito que não tenha, vamos dizer assim, que o negócio foi ruim, né? Fazendo essa analogia. E ele conseguiu falar, será que se você tivesse um psicólogo por fora, um profissional que conseguisse chegar junto de verdade para adaptar esse jogador ao habitat que ele tivesse chegando, será que ele não poderia render um pouco mais? É outra pergunta que a gente deixa no ar, né? É outra, que é mais ou menos isso que eu acho que acontece nessas não continuidades desses atletas, quando eles vão para um outro mercado. Eu cheguei a comentar com meu irmão até fez um curso na Federação Gaúcha aqui, nessa parte de gestão, de formada em administração. E eu fiz uma pergunta para ele. Cara, eu não acho que tá na hora de alguém abrir uma empresa para assessorar melhor os jogadores fora, tipo do Brasil ou fora do estado, fora? Vamos falar agora do seu habitat. Ele me contou a história do Riquelme, que tá contando, ele já tinha me contado. Que foi parecido com a do Sócrates, né? Quem acompanhou o Sócrates na Itália na época, o Trajano, porque o Sócrates não era feliz lá também. Um grande jogador, mas que não foi feliz na Fiorentina na época que jogou. Fora do seu habitat, né? Sócrates era um jogador, tipo jogador de futebol, que não era o atleta de hoje, era o jogador de futebol, né, raiz. Então o Riquelme também não estava habituado, não estava La Bombonera, La Doce, né, que é a torcida mais frenética, o Boca, ter tudo à sua volta, a favela perto. Quando chegou a Barcelona, faltou, acho que na minha parte, na minha opinião, é instrução, né, um pouco mais sabedoria, claro, psicologia também, mas de tentar levar o dia a dia. Eu acho que só você era jogador, eu digo, aqui, vai aí, esse é o nosso meio campo, eu vou te ensinar, aqui tu vai armar jogar pro nosso time, casa, rua aqui. Eu acho que foi mais ou menos isso, foi um pouco uma frieza a mais do Barcelona, que perdeu um pouco daquele investimento e foi se recuperar um pouco depois no Villarreal, né? Sim. Rafael, muito interessante essa colocação. O Rafael pensou o mesmo exemplo que eu pensei em trazer junto nesse fato do Riquelme que o Lucas trouxe, que eu não conhecia esse livro, né?
Eu e o Rafael, a gente tá pensando tão parecido hoje que nós estamos que nem o Jeromel e o Kahneman de 2017. Sim. A gente tá se entendendo por pensamento aqui. E até como complementando o que o Rafael falou, né? Essa questão, eu li uma reportagem da revista Placar, né? Uma reportagem exatamente sobre o Sócrates na Fiorentina. E o Sócrates é a mesma coisa que tu falou do Riquelme. O Sócrates não conseguiu se sentir feliz em Florença. Porque o Sócrates, como o Rafael já falou, ele não era um atleta, ele era um boleiro e ele gostava de fumar, gostava de beber. Tinha até uma frase que ele diz: eu bebo, fumo e penso. Então ele foi para Florença. Ele queria ir para Florença, que o ambiente para ele no Corinthians ele achou que estava saturado. Ele queria ir, como o Sócrates era um intelectual, ele queria conhecer a cidade, o berço do Renascimento. Ele queria poder usufruir dessa cultura da Itália. E uma coisa que está na reportagem que ele se ressente é que a rotina de treinos não deixava ele usufruir dessas, vamos dizer, dessas atrações culturais que Florença tinha. E, além disso, ele gostava muito dessa resenha dos jogadores, que além de se encontrar no treino, que os caras se amigos, ir na casa do outro, e churrasco, janta, essas coisas que não tinha lá, que ele até fala que era um grupo dividido, que teria um jogador ter ficado com a mulher de outro, e aí os jogadores se dividiram, cada um apoiando um desses jogadores. Então, que o Sócrates não conseguiu, não rendeu melhor, além de ele não ser um jogador tão dedicado à parte dos treinos, ele não se sentiu feliz por isso, e também ao frio italiano, ele também teve dificuldade de se adaptar. Então era isso que eu queria pontuar, e eu vou abrir para o Rafael, se ele quiser fazer mais algumas perguntas. Eu tenho uma colocação, sim, mas eu quero guardá-la para o final. Eu tenho uma... Como tu trabalha com clube ou coisa, já teve alguma resenha com algum jogador, algum técnico, algum jogador nas quatro linhas reclamando de onde veio, para onde foi, como é que era o ambiente, que ele não conseguiu render aquilo que se esperava? Jogador não é nada famoso, mas um jogador, ou jogadora, Sim. ou um esportista, assim. Não, nunca tive esse contato, não. Assim, eu até, antes de procurar, antes de escrever o livro, eu até tentei entrar em contato com alguns para ver se a gente batia um papo, né? Mas eu fui muito mais na base da pesquisa, na base de depoimentos, na base de livro, para poder estar pontuando, né? Também assisti muito, né? Que a gente tem hoje é serviço de streaming, né? Hoje a gente tem uma gama de séries de esporte como um todo que, poxa, cada uma melhor que a outra, né? Eu assisto, você não tem noção, aqui em casa ficou... Ninguém aguentava mais ver futebol aqui, nem inclusive eu. Eu assisti, não é só tu. Não, eu assisti coisa de 15 a 20 seriados /filme só de futebol que estão disponíveis. Isso com a pranchetinha no meu colo, né? Só para ir anotando aquilo que eu achava que era importante. Né? Coisas que não foram para o livro, mas que eu tô trazendo até hoje aqui, que é o que eu não consegui publicar, né? Mas a gente traz para um bate-papo, né? Para um comentário, para completar um determinado, né? Que você acha muito. Por exemplo, teve um do Tottenham, né? Que se você procurar, você acha nesse serviço de streaming, até para que ele tem lá uma parte que você mostra um agente mediador, que eles chamam, para entender o que o jogador está sentindo. Veja, eu estou falando de um jogador com 23 anos. Veja, 23 anos não é tão jovem assim quanto um de 18, mas é um ser humano ainda que está saindo daquela formação, está saindo da juventude, está entrando na fase adulta. Então ele está mudando de habitat, está mudando, queira ou não, de condições financeiras, está ficando longe de sua família, só que chegou um rapaz que conseguiu entender o que ele estava sentindo. Resumindo, na temporada seguinte, ele dobrou a quantidade de minutos jogados,
dentro de campo, quando ele foi acionado, e dobrou a quantidade de gols que ele estava fazendo em um menor tempo. Ou seja, fica aquela pergunta de novo, né? Será que o fator externo não ajudou o interno? Quando eu trago o interno dentro das 4 linhas? Porque preparo físico, eu acredito que ele tenha tido. Orientação, a técnica e tática ele tenha tido. Só faltou o quê? Faltou aquela questão psicológica. Faltou aquela questão mental. Né? A gente falou do Riquelme, né? Agora vamos falar de um case de sucesso, que foi o caso desse atleta. Se eu não me engano, é o Ndombele. Ele atua, né? Ele atua no Tottenham. Não, agora ele está emprestado para o Lyon. Nessa temporada está emprestado para o Lyon. Isso. Mas, enfim, fica aí o estudo de caso positivo, né? Para a gente também não só estar trazendo aqui aqueles que a gente não conseguiu. É que o cara poderia falar a parte negativa, que é o José Mourinho dando a crença em todo mundo, né? Do jeito que eles jogaram, os caras vão ver. Mas não acho que o teu caso foi bem legal, positivo. Eu ia até brincar aqui, que nesse episódio até tá faltando o Clayton, que é um jogador amigo nosso, que tem quase 40 anos e é um cigano do futebol, assim. Não é um louco Abel, mas a mente do cara é muito preparada. E todo lugar que ele jogou, ele soube tirar proveito de tudo. Então isso também, eu acho o cara de sucesso. Ele é amigo de alguns jogadores aí que a gente conhece no Brasil, mas, cara, a mentalidade do cara, ele segue jogando até hoje. Pra te ver, ele é um lateral esquerdo, tava como meio esquerdo, e ele terminou o campeonato agora do Tocantins, Fábio, como melhor lateral direito. Eita! Não é porque o campeonato do Tocantins, não, pra mim, é a mentalidade do cara dentro das 4 linhas, provar aquilo que ainda pode, na minha opinião. Então, eu acho essa parte, pra mim, também é um case de sucesso. Sim, o cara, na carreira dele, consegue ser vitorioso naquilo que ele busca. Deus parabéns a ele aí por mim, ele não tá aqui hoje com a gente, né? Pode Mas manda um parabéns para ele, que realmente, né, realmente é um guerreiro. E, como o Rafael falou, né, o sucesso é um fator relativo. Não é, vamos dizer, que é um monte que todo mundo tem que chegar. Entra o fator humano. Eu achei muito interessante das partes que eu li, que é casar a parte técnica com o fator humano. Porque cada pessoa rende mais ou menos de um jeito. O Rafael aqui, vamos dar um exemplo, o Rafael estuda mais tática. Eu gosto mais de pegar o lado das histórias do futebol, da história dos clubes e histórias, vamos dizer, história com H maiúsculo, história causos. E também às vezes eu digo, eu não posso ficar acompanhando só futebol, eu tenho que pegar a referência de algum outro lado, às vezes, tipo, vou ler alguma coisa de um Cortella, ver algum filme de outra coisa, e de repente, naquele filme que é do outro assunto, eu tenho um insight de pensar, olha, através disso, eu posso encontrar outra maneira de contar essa história através desse filme, assim. Então, eu acho muito interessante, e tem uma parte que eu li também, vamos ler um comentário teu, que tu fala, tem toda essa teorema que tu desenvolveu, mas isso não é obrigatório as coisas não funcionarem, ser feito de outro jeito, porque tem sempre, e eu acho que é uma parte até que tu falou no início ali, que a minha curiosidade ali sobre o Náutico, que eu descobri que tu é torcedor do Náutico, né? Tem a parte do não quantificável, que também é que faz a graça do futebol, que às vezes que eu gosto que o futebol me surpreenda. Só não gosto quando me surpreenda quando seja o meu time que perca de uma maneira inesperada, mas quando é o time dos outros, eu gosto que o futebol me surpreenda. Pois é, eu adoro assistir disputa de pênalti dos outros times. Quando não é o seu que está em jogo, tudo bem, a gente assiste o dia todo, né? né? Cara, e olhando o rosto do atleta na hora que ele vai bater diz tudo o que ele vai fazer, né? Na minha opinião, não sei se tu vê assim também. Não, concordo. Assim, eu acho que hoje a pênalti é loteria. Para mim, não é mais. Não, é competência, né? Tem aquela mistura de nervosismo, né? De repente tá chovendo muito, a bola tá molhada, enfim, são tantos fatores, mas dizer que, né? Muita gente fala, é sorte. Eu não acho que seja isso. Não. É um conjunto de coisas, né? Que você traz para você estar disputando ali.
o Fábio falou alguns pontos, né, do livro que realmente, veja, não adianta nada eu trazer números, diagramas, gráficos, se a gente não trouxer o fator humano para agregar nesse estudo que eu fiz ou em outros estudos. Não adianta. O fator humano no futebol, ele sempre vai prevalecer. Sempre. A gente viu isso poxa, a gente pode enumerar aqui inúmeros jogos. Poxa, Brasil e Itália de 82, o pessoal, poxa, a Itália chegou aos trancos e barrancos e foi lá e ganhou. Essa semana mesmo, pô, o Chelsea ganhando de 3-0 do Real Madrid, com superioridade, bastou uma bola perfeita de Modric chegar no pé de Rodrigo para reacender o jogo. Que é justamente Que isso top. que o Fábio tá passe. trazendo, né? Ali, pelo amor de Deus, aquilo ali foi um... Não é qualquer um atleta que dispensa comentários, né? Então, assim, sempre vai prevalecer tanto dentro do campo quanto fora, quanto no quesito torcedor. A gente, infelizmente, hoje vê esses episódios de violência, mas quantas vezes a gente também já viu muita cena bonita entre atletas, entre torcedores de outros times, você vendo ajuda. Enfim, é um conjunto de emoções que faz desse esporte ser o que ele é. Independente, um futebol de várzea até a final da Copa do Mundo. Você sempre vai achar esse fator que vai diferenciar, eu até digo, dos outros esportes, né? Isso é verdade. Concordo, assim, o teu relato e o teu livro, a tua tese é muito interessante, deve ser debatida muito mais. Eu não sei se tu já tem um plano A, B e C, mas tomara que tenha, porque tu entende muito do negócio, vale a pena. Tu Obrigado. postou algumas partes de vídeos, nos outros lugares já foi na Rádio Itatiaia e outros lugares ali muito legais. Então, tu tem que debater e tem que levar mesmo. Tem que chegar com a pastinha no baixo, né, antigamente. Ó, essa é a minha tese. Vamos debater, vamos refletir, porque assim só o mundo será melhor. E é verdade mesmo. Seja qualquer área, futebol, ciências, medicina, por aí tanto faz. E, cara, eu quero te dar os parabéns pelo teu livro. Obrigado. E eu fico agradecido de tu vir aqui, cara, humildemente, nosso humilde podcast artesanal, que a gente fala. Estamos há 1 ano e pouco aí na web. Parabéns, É 1 ano e pouco, parabéns mas pela a jornada. gente vai caminhando. A gente vai caminhando. E eu te desejo sucesso. E já, eu te prometi, já te passei para mais contato, hein? Já te passei porque trava, é o que eu digo. E se tu quer falar mais alguma coisa, Fábio? Eu quero só fazer uma saudação final, né? Eu queria parabenizar o Lucas, agradecer ele por ter participado e ainda por ter um ouvinte da qualidade dele, que ele já falou que escutou alguns de nossos episódios. E vou escutar parabenizar, mais. como eu digo, por um escritor no Brasil, é um guerreiro, então já é o primeiro motivo de parabenizar. E o que eu achei muito interessante da tese dele é que ele consegue conciliar essa análise mais técnica com essa paixão que nós temos pelo futebol, porque se não fosse a paixão, nós três não estaríamos aqui discutindo sobre esse esporte que a gente tanto gosta hoje no nosso podcast. E o Lucas, nesse livro, que ele, com o esforço dele, colocou em prática e está aí para a gente ler, refletir e poder aumentar o nosso conhecimento sobre futebol. Poxa, pessoal, eu que agradeço imensamente aí o convite. Eu agradeço a palavra de vocês. Fico muito contente que, assim, você, além de a gente estar debatendo aqui, vocês tenham gostado realmente do material. Foi muito trabalhoso fazer ele. Não estou dizendo que foi ruim, né? Foi gratificante, inclusive, chegar onde eu cheguei. Pretendo agora estar fazendo o livro 2, só que apenas atrelado às seleções do futebol feminino, que eu acho que também está precisando de uma atenção intensa, né? Eu já achei números que eu não esperava achar, né? Quando eu trago, por exemplo, a seleção norte-americana de futebol feminino, né? Nesse meu teorema, por exemplo,
eu cheguei a achar 96% de reaproveitamento de atletas, das atletas. Então, assim, tá no topo por quê? Eu acho que elas procuraram por isso, né? E deixar só a última mensagem aqui, que também eu quero trazer, que eu trouxe no livro e quero trazer aqui para quem vai ouvir a gente, com certeza que cada vez mais esse canal aqui vai galgar, vai ter muito mais seguidores, eu vou continuar ouvindo vocês, não tenho dúvida. Vou estar voltando aqui para a gente fazer um programa antes da Copa do Mundo, para a gente fazer uma análise mais minuciosa. Espero que faça uma análise, um teorema, quanto nós vamos crescer. Pois é. Vamos fazer. Brincando, que faça um teorema no canal, quanto ele vai crescer, os guris já vão ficar na felicidade. A gente conversa, a gente faz um algoritmo aí para a gente conseguir quantificar isso. E trazer para o ouvinte o seguinte, eu consegui provar matematicamente que se você nunca desistir daquilo que você quer, você chega lá. As seleções mostraram isso, os números mostraram isso. Só que agora eu estou trazendo assim para você ouvir que pense de vez em quando de um jeito diferente, almeja o que você quer, mas de repente ouça alguém com mais experiência de repente para você chegar lá no seu objetivo, pesquise outra fonte, veja de outra vertente, que com certeza você vai clarear sua mente e vai chegar lá no resultado final. Tá? E agradecer aqui a você mais uma vez, a vocês, mais uma vez aqui, esse bate-papo, e com certeza a gente vai voltar a se falar aqui, não tenho nem dúvida. Bom, muito obrigado ao Lucas Alecrim, muito obrigado mesmo, cara. Eu espero sucesso. A consequência que o livro seja cada vez mais visto, lido, ouvido e vendido. Que sucesso, competência, talento, isso aí tu tem de sobra, meu irmão. Muito obrigado. Quero agradecer ao Fábio, que sempre tá comigo aí. Já na segunda temporada aí, recém começando, mas tá galgando. A gente, o sucesso não sei, mas o trabalho a gente vai continuar assim. E também quero dizer pra galera que quiser o livro do Lucas, que é Nas Raízes da Conquista, está lá no site da Amazon. É só ir lá nas Raízes da Conquista, Lucas Alecrim. Vá lá, dá uma força pro Lucas, porque como ele disse, ele faz tudo com paixão, mas foi trabalhoso e vale a pena, dá uma força para. E você quiser dar uma força para nós, a gente está aqui no canal da BDB Esportes, podcast da Marca do Pênalti. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, passa para a mamãe, para o tio, para a avó. Se tem uma história, como eu sempre digo, mande para nós, eu leio todas as mensagens. Uma história como é que a sua sogra, a esposa, sei lá, periquito, vendedor de papagaio. Mande para nós relacionado ao futebol ou esporte também, que a gente dá uma força aos outros esportes. Então, Lucas, muito obrigado. Te desejo sucesso na tua caminhada. E quando tiver antes do segundo livro ou não, outro assunto, vem até nós, que vai ser um prazer fazer outro episódio contigo aí, cara. Eu que agradeço. Queria agradecer a você mais uma vez. Sucesso para nós nessa galgada. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal, trazendo conteúdo para a gente de verdade, né? Nós somos de hemisférios do Brasil diferente, né? Você está falando do Sul, eu estou falando aqui do Nordeste, né? Eu já consegui aprender muita coisa hoje com vocês, mas é aquela questão mesmo que só vocês que podem passar para a gente, né? Quem sou eu para falar do futebol do Rio Grande do Sul? Eu acho que é tão legal essa intercambiabilidade, né? De conhecimento que a gente pode estar trocando aqui, que só fortalece a gente. Então, eu queria agradecer ao Fábio, Rafael mais uma vez, e vamos embora. Um grande abraço, Lucas, e a recíproca é verdadeira, porque para quem acompanha o futebol, digo, há muito tempo, eu conheço praticamente os principais clubes de todos os estados do Brasil. Conheço sei dos grandes, né, de Recife, que são o Sport, Santa Cruz, Náutico, Salgueiro, Retrô, Vitória de Caruaru e outros. O glorioso Ibis, eu também é bem conhecido. Mas tu, como torcedor daí, tu dá uma visão que a gente não consegue ter à distância. Assim como tu disse, nós temos uma visão aqui do Rio Grande do Sul que tu não pode ter daí, a recíproca é verdadeira. Porque o que tu falou sobre o Náutico, daqui em poucos minutos, a gente, em anos, olhando programas esportivos, a gente
não conseguiu captar. Então, a recíproca é verdadeira e até a próxima. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, Fábio. Até mais. Podcast da Marca do Pênalti.